dia, boa tarde, boa noite a todos, onde quer que você esteja. Estou muito feliz, estamos muito felizes de estarmos aqui nos encontrando mais uma vez nessa nossa live, onde estaremos tendo nosso querido companheiro, convidado especial, Robson Cunha, fazendo uma abordagem muito quase que, eu diria, urgente sobre a inteligência e o homem integral. Para aqueles que nunca assistiram nossas palestras virtuais, esse momento de hoje faz parte de uma série que chamamos Aprendendo e Acolhendo. Faz parte desse trabalho do nosso centro espírita, o Solitude Center for Spiritual Living. E, mais uma vez, queria mostrar nossa gratidão, porque estamos muito felizes de estar aqui hoje com o nosso querido Robson Cunha. Robson, queria te dar nossas boas-vindas e que sinta todo o nosso agradecimento por tua presença, bem como o nosso carinho, nosso amor. Mas para aquele que nunca escutou o que nós somos, o que nós estamos fazendo, promovendo, o Solitude Center for Spiritual Living apenas abriu suas portas virtuais no ano passado. E estamos aqui promovendo educação sobre conceitos de solitude com embasamento na vasta literatura espírita e sob direcionamento da nossa mentora espiritual, Joana de Ângeles. O nosso centro tem um trabalho totalmente virtual e realmente uma equipe de trabalhadoras espalhada geograficamente em vários países, incluindo no Brasil, Estados Unidos, Europa. Uh, e antes de Robson iniciar sua discussão, gostaria de apresentá-lo para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de o conhecer. E segue aqui o plug, por favor, vá atrás, ele e seu trabalho é imensamente belo. Mas o Robson é psicólogo clínico, ele também é psicoterapeuta junguiano e adota ali na psicologia analítica, psicologia profunda e psicologia transpessoal. Então, tem toda aquela bagagem profissional, intelectual, bem como exposição com a obra da Joana de Anjos, para falar conosco, para nós, sobre essa temática que é intrigante. Robson, seja bem-vindo, estarei nos bastidores até o final. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Márcia, de coração. Agradeço a você pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho para seres humanos, né? Nós todos dessa espécie que temos aqui um propósito transformador de nós mesmos, um propósito evolutivo, a partir da nossa relação conosco e também da nossa relação com todos aqueles que nos são contemporâneos, que caminham e navegam, né? Nessa viagem que estamos fazendo. Gratidão imensa. Não posso deixar de pontuar também o nobre propósito de vocês na proposta de educação sobre os conceitos da solitude. Esse termo, essa palavrinha, que talvez seja uma das algumas, não muitas, chaves de acesso ao nosso propósito evolutivo, à solitude, né? A solitude, primeiro, com o acolhimento de nós mesmos, a solitude naquele movimento determinado, pré-determinado, predisposto, onde nos colocamos predisponíveis, corajosos, como diz Joana de Ângeles, para entrar em contato conosco, né? Na profundidade do nosso ser, contribuindo com o autoconhecimento. A solitude, ela está muito, muito associada à evolução moral, à evolução psíquica e à evolução do espírito. E, na verdade, discutir saúde mental, física e espiritual, como também a proposta de vocês, evidencia a integralidade do ser humano, essa necessidade de nos vermos por inteiro,
e de sairmos daquele patamar do paliativo, né? De tratar somente da saúde emocional como se fosse bastante, tratar somente também da saúde física como se bastasse, e tratasse somente da saúde do espírito como se isso também resolvesse, fosse a solução de todas as questões. Joana de Ângeles, ela nos alerta e nos convoca para a integralidade do ser, corpo, mente e alma. Fênelon, em duas passagens dos prólogos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos mostra a importância da ciência. E ele diz que Jesus não havia esquecido a promessa que fez de nos enviar o Consolador, mas o fez somente quando encontrou a ciência evoluída para que ela, correspondendo também a uma questão que Kardec elevou aos espíritos, assessores do propósito, né, da consolação, quando questionou quem explicaria o ser humano e tudo o que nos acontece, se o espírito ou se a ciência. Os espíritos foram contundentes. Quem explica é a ciência. Então, a Jesus precisava esperar que a ciência encontrasse ou alcançasse um patamar para que tudo aquilo não fosse literalmente perdido. Mas, de toda sorte, a consolação não chega nos idos de 1857. A psicologia, ela é muito criança ainda, ela vem lá dos idos de 1960, lógico que isso não é um corte histórico cirúrgico, mas, assim, Freud nos traz aquilo que ele descobre e que nomeia como inconsciente, e é daí que vem a psicologia profunda. Mas, como Joana de Ângeles diz em sua obra, e principalmente nesse volume 2, O Homem Integral, quando ela fala dos dias posteriores do devir da psicologia, ela traz a psicologia transpessoal como a quarta onda da psicologia. E ela revela em sua obra que a primeira onda foi a psicanálise. Naquela época, é lógico que tudo tem um começo, atribuía-se o sofrimento do ser humano a uma questão traumática associada à sexualidade e acontecida na infância. Mas a psicologia, enquanto ciência, avança, porque ela se inquieta, a própria ciência, ela não se deixa convencer por muito tempo, e tudo que é recorrente, ela toma como objeto dos seus estudos, e assim foi a psicologia na sua efervescência, e entendeu-se que não podia se resumir somente o sofrimento do ser humano a questões traumáticas associadas à sexualidade, ocorrida sempre na infância. Aí vem uma reflexão, e se por um acaso se passa por um cachorro e vê que ele saliva quando recebe o alimento, uma sineta toca, e essa sineta toca junto com o alimento que é recebido pelo cachorro, que ao mesmo tempo saliva, o alimento não é levado ao cachorro, toca-se a sineta e esse cachorro saliva. Percebe-se ali que o sofrimento humano está associado ao comportamento, e que, se eu modificar o comportamento do ser humano, ele sai do estado de sofrimento. Ali nasceu a segunda onda, que é a terapia comportamental. Eu modifico o comportamento e retiro o sujeito do seu sofrimento. Mas a psicologia também não se contenta, porque a psicologia é uma ciência, ela é orgânica, ela tem vida própria. E percebeu-se que, para além de um trauma sexual ocorrido na infância, e para o simples adestramento de um comportamento do ser humano, tinha alguma coisa numa ordem superior, que era o pensamento. E descobriu-se que o pensamento, ele corresponde, ele responde, ele é uma resposta ao que o ser humano pensa. Então, eu concluo, se eu adestrar o pensamento, se eu intervir no pensamento do ser humano, eu simplesmente tiro esse ser humano do estado de sofrimento.
E nasce aí a terapia cognitivo-comportamental, que foi a terceira onda, como bem descreve Joana de Ângeles. Mas lógico que a psicologia também não se satisfaz, não pode ser. Até porque nós encontramos a humanidade com as suas questões que até hoje ecoam milenarmente, desde a sua mais tenra infância e história. Né? Aquelas perguntinhas básicas que o paradigma da filosofia, da mitologia e hoje com a ciência contemporânea e física modernas propuseram a responder quem eu sou, de onde venho, para onde vou e o que eu estou fazendo aqui. Então, essas perguntinhas que são instintuais, que movem o ser humano e que também instigam, de alguma forma, a ciência, percebe-se e leva-se a psicologia a perceber que o sofrimento humano não pode ser resumido a um trauma sexual ocorrido na infância, muito menos ao adestramento do seu comportamento, e que tem uma coisa muito mais além do pensamento, algo por trás, algo acima, numa outra ordem, nasce a psicologia transpessoal, que tem o seu precursor com Carl Gustav Jung. Né? Então, a psicologia profunda, a psicologia transpessoal, a psicologia do inconsciente, é lógico que ela é grata a Freud em tudo que ele trouxe, em tudo que ele descobriu, e em tudo que ainda perdura na própria psicologia, que bebe e não deixará de beber de Freud, encontra também Joana de Ângeles, que há mais de 5.000 anos estuda a psique. A gente sabe que cada autor espiritual abraçou uma causa. Né? Meimei se dedicou a simplesmente a mostrar o caráter humano nos santos. Amélia Rodrigues se propôs, também passou a escrever, a convite de Joana de Ângeles, a comentar sobre os bastidores da história de Jesus, aquelas que ou foram trazidas e expurgadas pelo homem, ou simplesmente não compareceram aos evangelhos e às literaturas daquela época. Ela conta os bastidores da vida de Jesus Cristo em sua obra divina e maravilhosa. André Luiz traz o magnetismo, essa energia que permeia tudo e que a física moderna hoje já explica e valida tudo aquilo que ele incansavelmente trouxe, e outros tantos autores espirituais. Né? Então, nós estamos aqui com uma proposta de trazer a inteligência num processo evolutivo, né? A inteligência e o homem integral. Eu prefiro pensar em inteligência para a gente ser assim numa linguagem muito prática, muito acessível, saindo da ordem, né, de algo mais complexo e complicado, que é a nossa proposta de fazer uma conversão e dando um alcance maior de tudo isso que a ciência traz, que a ciência espírita traz, né, em seus arcabouços, em seu repertório, numa linguagem muito simples e descomplicada. Inteligência nada mais é do que um conjunto de recursos a serviço da consciência. Alguém que uma vez me disse: Robson, eu estou desenganado, estou aqui à espera de um milagre. E a resposta muitas vezes é muito simples. Talvez o milagre já tenha acontecido, não para você, mas como para todos nós, que é o milagre da vida, com tudo que a vida tem, inclusive até a própria morte, como Joana também incansavelmente nos alerta. Não deixem de olhar para esse tema, sem neurose, mas olhem para isso. Né? Então, a inteligência humana é um recurso de diversos fatores, de diversos elementos que funcionam a partir de uma alma, a partir do espírito, a partir de uma mente, mas que conta, e é por isso a razão da nossa existência corpórea, com toda uma estrutura física que possa fazer a correspondente e necessária conversão daquilo que é abstrato naquilo que precisa se concretizar.
Então, mente, Joana nos orienta e nos explica. Mente, mente, espírito e psique é uma única instância. Psique, esse é o termo. Muitos confundem e entendem como psique. Na verdade, é uma diferença. Psique é a mente, são os aspectos psíquicos, os elementos psicológicos, que se expressam através das emoções, sentimentos, comportamentos e tudo mais. Né? Psique é aquela personagem da mitologia grega que tem aí uma saga belíssima e que muito nos ensina e presente na humanidade, né? Como arquétipos até hoje, essa saga de Eros e de Psique. Mas nós estamos falando aqui de psique, né? Psique, mente e alma, espírito, é uma única instância. E é dessa instância que tudo emana. E encontra um cérebro na sua plasticidade, que é exatamente um equipamento físico que promove a conversão de tudo que é abstrato em concreto. Concreto não somente no aspecto material, mas que aquilo que é tangível, aquilo que é visível, aquilo que é perceptível. Então, assim, a inteligência e o homem integral, qual é a relação que isso pode a que isso pode nos remeter? Entre a inteligência e o homem integral está a consciência. Nós não podemos falar de absolutamente nada, nem sequer de espírito, se nós não falarmos de consciência. E vamos observar ao longo dessa nossa conversa que a consciência é, na verdade, a base de tudo e, ao mesmo tempo, o objetivo de todos nós, né? Que é a expansão da consciência. Quando a gente ouve esse termo, isso significa dizer que quanto mais a minha consciência se expande, mais eu me banho de conhecimentos, não somente conhecimentos, digamos assim, através das literaturas, não somente de um conhecimento explícito. Eu sinto muito dizer que ler e estudar, ainda que a doutrina espírita, como qualquer livro, à exceção daqueles de autoajuda, que têm uma opinião muito particular e restrita, e sobre a qual eu preciso até fazer alertas muitas vezes, mas a nossa evolução ela não é teórica. E eu, uma certa feita, pesquisando, estudando durante a madrugada, eu me intriguei com o fato. Os autores espirituais estão no plano espiritual. O André Luiz, ele se vangloria da altíssima e moderníssima tecnologia do plano espiritual. E diz ele que não teria termos para transmitir para nós aquilo, né, que ele faz uso, aquilo que acontece, dado o elevado nível do recurso. Ele não teria como nos dar uma mais ínfima ideia, né, desses recursos. E eu me perguntei, eu digo, poxa, mas se os grandes pesquisadores, estudiosos, autores espirituais estão no plano espiritual, se lá estão as melhores e mais avançadas tecnologias, autores, pesquisadores espirituais, conjugados com a tecnologia, faz nascer a produção do conhecimento. Eu adoro estudar, eu adoro ler, eu adoro tomar um café, então. E se os melhores lugares estão lá, por que viemos para cá? E essa é a chave da nossa questão, porque viemos para cá para mergulharmos, para entrarmos nesse aparato sensorial, porque os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso tato, o nosso olfato, o nosso paladar são canais que trazem o de fora para dentro. E quando esses canais trazem o que há fora para dentro, quem recebe? Uma estrutura física chamada amígdala, que faz uma análise prévia e que distribui para as demais estruturas físicas aquela impressão primeira que ela teve do que foi captado por esses canais.
A partir daí entra a função do corpo, né? Observe, o corpo tem um conjunto sensório que capta o que eu estou vivendo e um cérebro que converte em emoção, em sentimentos, aquilo que eu estou vivendo e que a ele está sendo levado por esses canais captadores da realidade externa. A partir dessa conversão em emoções, nasce também a partir daí, convocadas todas as nossas glândulas produtoras de hormônio, o metabolismo neurohormonal. E é a partir daí que as nossas emoções, a partir da leitura que fazemos do que está fora e que estamos vivendo, se converte em hormônios correspondentes a essas emoções que atuam indo diretamente para os núcleos celulares. E é por isso que o corpo muitas vezes adoece e é por isso que o corpo muitas vezes se revigora. E aí a gente pode entender que esse corpo é simplesmente uma expressão somática das nossas emoções. Eu espero que com essa breve fala eu possa ter conseguido me fazer entender naquilo que, na verdade, é a proposta da integralidade. Porque a integralidade do ser humano, ela é uma proposta, mas antes dela ser uma proposta, ela nasce de uma realidade, porque o ser humano é integral. Se a gente for lá para Fausto de Goethe, a gente vai ver uma tentativa de dissecar um corpo em busca da alma, ou daquele ponto que conecta a alma ao corpo. Então, veja, pelas vias literárias mais metafóricas, mas que trazem uma ansiedade, uma ânsia do ser humano naquilo que ainda lhe é desconhecido, já revelava essa integralidade. Observe que em Fausto, o homem vai buscar a alma dentro do corpo e disseca o corpo e separa aquelas partes em busca. A alma tem que estar ali. E outra coisa, tem que haver alguma coisa para além desse corpo. Não pode ser só corpo, até porque morto ele não se expressa, ele não tem ânimo, por consequência, ele não tem alma, né? Então, a inteligência, ela está a serviço da consciência no homem, no ser integral. A inteligência é um conjunto de recursos a serviço da consciência que também conta com uma estrutura física do corpo sensório, que tem esse corpo como um aparato conversor das coisas que nos acontecem em emoções, né? Então, assim, o dicionarista ainda hoje insiste em fazer permanecer nos dicionários que é a inteligência que difere o ser humano, a espécie humana, das demais espécies animais. E, na verdade, não é, né? Se a gente for observar o comportamento das demais espécies animais, a gente percebe que são rigorosamente dotados de inteligência, ricos em inteligência até. Né? O elefante tem um comportamento todo específico, tem uma memória assustadora, intrigante. Hoje já se fala em terapia com animais. Os cachorros, eles já são recebidos em hospitais. O cavalo já deu causa à equinoterapia e que tem benefícios terapêuticos comprovados, recuperação de alguns transtornos e de algumas enfermidades. Então, assim, não é inteligência, né? Não é inteligência. Quem olha nos olhos dos animais entende que alguma coisa está sendo dita ali e não há uma linguagem, ainda que silenciosa, sem uma inteligência por trás dela. Então, não é a inteligência que difere os seres humanos das demais espécies animais, é a consciência. É a consciência. É aí que os nossos caminhos se separam. As demais espécies animais, por não terem consciência, não se submetem a um processo evolutivo.
A espécie humana, que é dotada de consciência, se submete, então, a um processo evolutivo. Então, a gente compreende facilmente que, se as demais espécies não têm consciência e, por isso, não se submetem a um processo evolutivo, eu posso inferir que o processo evolutivo está associado à consciência e que o processo evolutivo está associado à expansão da consciência. E se eu tenho a consciência, e se Freud me trouxe o inconsciente, eu posso entender que a consciência e o inconsciente atuam juntos e atuam de forma integrada e de forma compensatória. E é exatamente essa integração da consciência com o inconsciente que me permite, com o serviço da inteligência e a estrutura conversora do cérebro, evoluir. Na medida em que as minhas questões inconscientes alcançam a luz da consciência, alguma coisa acontece em mim que encontra no cérebro, através de suas propriedades plásticas, a transformação em emoção, e é para essa emoção que eu preciso olhar. Se as coisas que me acontecem fora me alcançam a consciência, a inteligência processa, estimula a conversão pelo cérebro, e eu passo a sentir alguma coisa com aquilo que eu vivo, eu preciso olhar e analisar essas emoções e esses sentimentos. E é esse o processo de expansão da consciência, que, na verdade, é aquilo que a gente está insistentemente ouvindo e lendo, aquele belo termo de autoconsciência. Autoconsciência. Expansão da consciência. Ampliação da consciência. Isso significa expansão da consciência, obviamente, esvaziamento do inconsciente, né? Na medida em que eu trago os meus conteúdos inconscientes para a luz da consciência, eu esvazio o meu inconsciente, porque vou resolvendo os meus complexos e vou expandindo a minha consciência. Aliás, um parêntese aqui, através das milhares, centenas de milhares, experiências quase mortes, as EQMs, se constata a ciência que a consciência sobrevive à morte. Então, a gente já traz para aquele conjunto mente, espírito e psique, a gente já traz consciência. Tudo como uma única instância, até para facilitar a nossa compreensão, até também para facilitar o nosso processo de transformação e o nosso processo evolutivo. Então, nós já temos aí uma compreensão de quem verdadeiramente nós somos e do nosso propósito de estarmos aqui. Nós estamos aqui num campo de provas. Nós não estamos lá onde estão os melhores teóricos. Observe, eles teorizam a partir dos seus estudos, contam com a caridade impagável dos médiuns que psicografam essas obras, que doam sua energia para que aquelas informações, aquele conteúdo, aquele conhecimento seja trazido para todos nós, ainda mortais, encarnados. Então, precisávamos estar aqui, porque se lemos o conteúdo dessas obras para o nosso aprimoramento, e fosse bastante, ficaríamos lá, não encarnaríamos. E se encarnamos, é porque esse conjunto material, esse conjunto carnal, traz equipamentos que burilam o espírito através da conscientização daquilo que eu preciso conhecer, saber que existe em mim, saber que atua em mim, saber que é meu e saber que eu preciso trabalhar aquilo. Mas também sem neurose, com muita serenidade, com muita tranquilidade. Uma professora riu quando eu disse que para evoluir basta apenas viver, e basta mesmo apenas viver, porque o Criador é sábio, é perfeito.
porque ele sabia para onde estava nos mandando. E sabia qual era o propósito de estarmos aqui, a necessidade de virmos para cá. E nós temos aí aquilo que a doutrina espírita traz como expiações, provas e reparação, e a gente pode receber isso de duas formas. Uma que não produz crescimento, não produz evolução de nenhuma espécie, que quando associamos a resignação, não é a doutrina espírita que traz esse caráter, é a nossa compreensão equivocada desse termo resignação, e que muitas vezes paralisa o nosso processo evolutivo ou nos deixa relativamente estagnados, quando atribuímos às leis naturais aquilo que passo e aquilo que vivo e apenas aceito. Nós não estamos aqui apenas para aceitar. Tem todo um processo antes do aceitar, que é necessário a evolução. Antes de aceitar, e é por isso uma das causas do sofrimento humano, porque dá um salto, né, entre o que vivo e a aceitação pelas vias da resignação. Nós usamos esse termo resignação como um trampolim, uma ponte do que passamos e vivemos para a aceitação. Eu preciso aceitar isso porque é consequência dos meus atos em vidas precedentes, eu preciso aceitar isso porque é uma expiação, é uma prova, e que por si mesmo eu já estarei evoluindo se eu me submeter a isso. Não. Seria assim se não tivéssemos a consciência. Mas essa consciência, ela precisa receber os efeitos das nossas experiências. Ela só recebe aquilo que ela compreende, aquilo que faz sentido para ela. Nós ainda temos um caráter cartesiano, um caráter lógico. Se não fizer sentido para mim, o cérebro não retém. Eu não guardo na minha consciência. Eu ainda deixo lá no inconsciente. Simples assim. Então, é por isso que eu preciso transformar a oportunidade evolutiva contida nas circunstâncias pelas quais eu passo, eu preciso converter em aprendizado. Eu preciso converter essa circunstância em experiência. E só terá sido experiência se eu olhar para isso. Se eu analisar isso, para que eu possa compreender isso. E compreendendo, eu reconheço. E reconhecendo, eu aceito. Então, entre a experiência que pega um gancho na resignação, numa tentativa de nos levar à aceitação, não funciona. Não funciona. E vai produzir mais sofrimento. Porque eu aceito ou penso estar aceitando por estar obrigado, porque é uma expiação, porque é efeito, porque é consequência dos meus próprios atos. Mas nós não funcionamos assim. O nosso espírito não funciona assim. É preciso que burilemos o que é circunstancial e dissequemos aquilo para que saibamos o que nos está acontecendo e para quê. Porque, na medida em que eu atribuo os conceitos de expiação, provas e reparação, trazidos pela doutrina espírita, eu meramente me coloco numa posição de explicar o passado. E nós não estamos aqui para explicar o passado, porque o passado já foi vivido e já produziu seus efeitos. Nós estamos aqui para sabermos, virmos a saber para quê. Então, aqui eu já trago dois opostos, né? Porque nos remete ao passado, para quê? Nos remete ao futuro. Joana de Ângeles, ela insiste, e ela é enfática, contundente, nos seus apelos para deixarmos de deificar Jesus.
ela diz claramente que Jesus não é Deus. Jesus encarnou no ser humano, passou por todas as fases biológicas e físicas para chegar aonde chegou naquela última sua existência aqui, e todos os efeitos da sua morte, como se deu, também provocaram, ativaram o seu conjunto sensório, como em qualquer ser humano. E isso, esse apelo de Joana, nos diz que, se Jesus conseguiu, conseguiremos também. Quando, naquela passagem, Jesus diz: atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado, observemos que Jesus não atirou uma pedra. Aquela perspectiva não era do pecado daquele momento, mas eram os pecados do espírito, e nós passamos por todos eles. E aí que a proposta do ser integral é também integrar as nossas condições, os nossos polos, as nossas dualidades. Resgato aqui outro episódio da vida de Jesus, quando ele no templo expulsou os mercadores, expulsou agressivamente. Ele não quis saber se o produto daquele mercado alimentava famílias. Ele simplesmente expulsou os mercadores do templo e ponto. O Frei Leonardo Boff classifica como ira santa. A veneranda Joana de Ângeles classifica aquele episódio como ira sagrada de Jesus. Então, observe que também a nossa proposta evolutiva não é sairmos do polo da maldade para fixarmos-nos no polo da bondade, e sim promover a integração dessas polaridades que nós temos todos em nós. Aliás, o universo é dual. Dia, noite, saúde, doença, contração, expansão, né? Sístole, diástole, não é por isso que nós estamos conversando aqui. Eu estou aqui iluminado, por quê? Por polos negativos e polos positivos. É isso que produz luz. E é exatamente essa polaridade que existe em nós que nos faz viver. E essa polaridade que encontra na consciência um instrumento de integração. Nós temos uma psique, eu não falo de sexo biológico, mas masculino e feminino. Nós somos sagrados e somos profanos, nós somos santos e pecadores, nós somos bons e maus. Assim não fôssemos, não estaríamos aqui. E é exatamente para essa integração que nós estamos aqui e contamos com todo esse aparato físico, com toda essa estrutura sensorial, com um equipamento fantástico que a humanidade está se aproximando da cópia. Eu não sei se ela está se aproximando, mas dizem alguns estudiosos, algumas correntes trazem isso, da reprodução desse cérebro e de suas propriedades. Já existem máquinas que criam o problema e apresentam a solução. As máquinas até agora foram construídas para solucionar os problemas que nós criamos. Mas hoje já existem máquinas que criam os próprios problemas e que solucionam os próprios problemas. E não são problemas meramente físicos ou matemáticos. São problemas muitas vezes existenciais também. Então, assim, esse, na verdade, somos nós que trazemos uma proposta de integração. O processo evolutivo está associado à integração, e essa integração, ela está associada a trazer os conteúdos da sombra do inconsciente para serem integrados com a consciência. E nesse mesmo volume 2, Joana de Ângeles, ela traz isso também em outro volume. Mas nesse mesmo volume 2, quando ela fala do devir psicológico, ela traz uma recomendação. Pode-se recorrer a uma viagem consciente ao passado, a fim de encontrar-se a matriz kármica e aplicar-lhe a terapia especializada capaz de conscientizar. Olha o termo aí. Conscientizar é o quê? Trazer a consciência, o paciente, e ajudá-lo na superação do fator perturbante. Hoje, a física moderna fala de memória do futuro.
é, aos ouvidos leigos, paradoxal, como memória daquilo que ainda vai acontecer e sequer sabemos se acontecerá. Memória do futuro é um paradoxo, não tem fundamentação, mas tem. Se o sofrimento humano não podia se restringir a um trauma sexual ocorrido na infância, se o sofrimento humano não era consequência e não tinha como causa apenas o seu comportamento, se o pensamento também não dava causa bastante para explicar o sofrimento humano, vem a psicologia transpessoal e encontra em suas pesquisas causas de transtornos psicológicos na fase intrauterina. Observe, na fase intrauterina, transtornos psicológicos cuja causa estão na fase intrauterina. Mas, Robson, como pode? Porque a criança nem sequer nasceu, ela nem foi cuidada pelos seus cuidadores, e deles nem herdou ainda as suas ansiedades, os seus conflitos, as suas paranoias. Como pode, já no ventre materno, estar produzindo causas para transtornos psicológicos e emocionais lá no adulto? A ciência descobriu isso. O Espiritismo já trazia isso. Já foi anunciado. Sempre foi assim. Desde que Jesus coordenou a organização daquele mundo que passou pela Pangeia, né? Sempre foi assim. Nós viemos saber em 1857, quando a literatura espírita foi produzida e há muito sacrifício nos alcançou. Então sempre foi assim. É por isso que hoje a ciência explica aquilo que a doutrina espírita já estava trazendo. Bom, Robson, mas causas de transtornos psicológicos e emocionais no adulto tem como causa acontecimentos na fase intrauterina, a ciência se instiga, é lógico, a ciência está observando tudo. Peraí, mas se dentro do ventre produz-se causas de transtornos psicológicos, mas então tem alguma coisa fora do ventre antes, pré-uterina. A ciência contemporânea e a física moderna já nos remetem à ideia de que causas de transtornos psíquicos e emocionais possam ter origem nas fases pré-uterinas. Mas a ciência também não se contenta, ela vai sempre adiante, ela pega o que ela consegue alcançar e já se remete a si mesma a outras inferências e a outras ilações. Bom, se transtornos psicológicos e emocionais podem ter causa na fase intrauterina, se esses transtornos também podem ser causados por circunstâncias pré-uterinas, o que me garante que não haja alguma coisa pós-vida? Aí vão olhar para as experiências quase-morte e os depoimentos são os mesmos. Inicialmente, quando aquelas experiências quase-morte eram incipientes, os depoimentos eram considerados frutos de histeria, delírio, psicose, traumas. Mas a ciência também não se contenta, que bom. E ela continua observando, mas não pode ser só histeria, porque essas experiências estão acontecendo em diversas culturas, em diversos continentes, para além das fronteiras, e trazem depoimentos semelhantes, recorrentes, até que o Criador é perfeito e os espíritos que lhe servem também coadunam para isso. Até que um neurologista que coordenava a ala de experiências quase-mortes, a ala de coma, num grande hospital americano, também passou por uma experiência quase-morte. Olha só que coisa. E ele passou por uma experiência quase-morte por uma causa que a própria ciência questionava. Um tipo de meningite que ele não se incluía como público-alvo. E essa experiência quase-morte durou somente 7 dias, que foi o bastante para ele retornar do coma e ter vivido a experiência que até antes desse coma dele
lhe chegava somente por transferência de informações, por depoimentos daqueles que passavam por experiência quase morte. E a ciência, olhando tudo e olhando sempre para isso tudo, ela simplesmente constata e no ano 2000 a 2010, a tecnologia avançou assustadoramente e foi se considerando a década do cérebro, porque, segundo, como diz, meu Deus, Divaldo Franco, olha só, se conheceu mais naqueles 10 anos sobre o cérebro do que o que se sabia em 600 anos. Aí nascem as neurociências, um conjunto de ciências, né, que explicam toda essa fisiologia, todas essas expressões do corpo e as suas associações com a mente. E vem a psicossomática, que são 3 anos de cadeira nas academias, para que a gente possa perceber que o homem é verdadeiramente integral. E é esse o propósito. Quando Joana insiste em que desde aí fiquemos Jesus, ela tem o propósito de mostrar que todo aquele corpo, todo aquele aparato serviu também ao Espírito de Jesus, mas que ele é resultado de um processo evolutivo. Ele é o que nós seremos, invariavelmente que nós seremos. Quando ela traz a proposta da psicoterapia como coadjuvante, ajuda no processo evolutivo, nós precisamos também entender que o Criador é perfeito. Dormir é uma necessidade sem a qual nós morremos. Se não dormirmos, morremos rapidamente, passando por um delírio psicótico e morremos. Sonhar é também fatal. Se não sonharmos, nós morremos. Em laboratórios, já se privou o ser humano do sono e já se privou o ser humano do som. E já, cientificamente, se estudaram os efeitos da privação do sono e da privação do sonho. E a psicologia abraça o sonho. Freud traz isso, a análise e interpretação dos sonhos, ele traz a interpretação dos sonhos. A psicologia analítica, que foi uma fonte de divergência também entre Carl Gustav Jung e Freud, quando se separaram, foram contemporâneos, estudaram, pesquisaram, trabalharam e se encantaram juntos pela psicologia. Mas o sonho tem propriedades estruturantes, tem propriedades transcendentes, que faz com que os conteúdos inconscientes alcancem a luz da consciência. Mas olha como o Criador é sábio. O Criador, sábio, ele entende, bom, mas privados do sono, o indivíduo morre. Mas ele precisa saber o que se passa na história daquele espírito dele. Tem questões no inconsciente, ou seja, no espírito, que precisam vir à luz da consciência naquela encarnação, trazendo aquele pacote, aquele kit, como diz Joana de Ângeles, que é o composto da personalidade, que é a cota, né? A cota de crescimento que nós temos para essa existência, né? Então, assim, tem aqui a Alice e a personalidade mais influente da história do campo da psicologia. A influência de Freud pode ser observada ainda em diversos outros campos do conhecimento e até mesmo na cultura popular, com toda certeza, né? Ele deixou um grande marco. E a partir dele a ciência evoluiu, a partir dele a psicologia evoluiu, e a partir dele, somente com ele, cada espírito tem um propósito, né? E a gente pode entender que esse espírito de Freud tinha também um propósito. Os alcances que ele alcançou não teriam sido possíveis também sem a teoria reencarnacionista. Então, a partir dele, esse objeto que ele trouxe, que é o ser humano, a psique, o inconsciente, passou a ser enriquecido com diversos olhares
na medida em que todos os fatores também se atualizavam, né? Na medida em que a tecnologia foi se atualizando, na medida em que os casos clínicos foram sendo recorrentes e aparecendo cada vez novos, na medida em que o público-alvo foi abastecendo a psicologia de informações e de conhecimentos, né? Na medida em que se começa a catalogar os transtornos, né, através do DSM, né? Na medida em que a tecnologia também avança e os psicofármacos são construídos, né? E que os seus efeitos são posteriormente observados nos seres humanos que foram ministrados com essas substâncias. Então, todos esses fatores contribuem, corroboram para a psicologia que nós temos hoje e que não traz verdades. E, na verdade, verdade é um conceito questionável e muito relativo. O que é a verdade, se não for a nossa melhor hipótese hoje? A verdade é a nossa melhor hipótese hoje. Não esqueçamos que a Terra já foi o centro do universo. E essa verdade, então, verdade, causou morte. Custou a morte de alguém. Né? Depois vem o heliocentrismo, tudo mais. Entende? Então, tudo isso avança, tudo isso se transforma. E a transformação social se dá a partir da transformação do indivíduo. Nós estamos aqui olhando para o indivíduo, no seu processo de transformação, no seu processo de individuação, no seu processo de tornar-se único. Copiar e colar, isso é de nós, humanos. O Criador não copia e cola. Não tem ninguém humano que respire igual ao outro. Nem gêmeos univitelinos, porque a historicidade que carrega seus espíritos é muito diferente. Muito diferente. E nós precisamos entender isso nas nossas relações com o outro. E nós temos aí, já que a proposta é solitude, nós temos dois caminhos que precisamos trilhar para que a evolução se dê para dentro e para fora, né? Num processo de extrospecção e num processo de introspecção. Eu preciso ir para fora, viver coletivamente, me socializar, conviver com os outros, em todas as camadas, desde a mais próxima, meus cuidadores primários, aqueles que vão se aproximando e fazendo parte do meu círculo de vida, ao longo da minha existência, pelas diversas passagens, redundância própria, por onde passo, na escola, na mais tenra infância e nas demais existências, nos grupos sociais de religiosidade, né? E outros círculos sociais. Então, é assim que eu vou entrando em contato com o quê? Com novos temperamentos, com novas culturas, com novas verdades, com novas e diferentes convicções e opiniões. E tudo isso, o que é que acontece? Tudo isso me alcança. E tudo isso entra em mim. Por onde? Por esses canais captadores. E não é sem efeito no meu cérebro. Então eu preciso conviver com outros seres humanos. Eu preciso conviver socialmente e coletivamente. Faz parte do meu processo evolutivo. E a psicologia nos mostra que nós vemos em nós aquilo que os nossos olhos não enxergam, porque o ego não deixa, através do outro. E já que trouxeram de alguma forma aqui o dito popular, e tem uma sabedoria popular que é assim, que diz, bateu, doeu, toma que é teu. É isso mesmo. Bateu, doeu, toma que é teu. Ah, eu estou irritado porque fulano me provocou. Foi? Não, a provocação é dele. Vamos deixar ele quieto. Vamos deixar ele quieto. Vamos olhar para essa inquietação, para essa raiva. Por que que eu me enraiveço com aquilo que alguém me fez? Porque palmas para ele.
Ele fez o melhor que ele podia ser e fazer. Ele foi coerente com o grau evolutivo dele. De alguma forma, ele falou alguma coisa. Mas não me importa, eu não posso evoluir o outro, eu não posso transformar o outro, é o outro por conta do outro. Então, mas eu preciso agradecer a ele, por quê? Porque ele tocou alguma coisa em mim. E é isso que me importa. É quando eu sou afetado, é que eu vou me deparar com uma oportunidade de me autoconhecer. Nós somos todos sensibilidades, somos todos sensórios. E nós somos. Aquilo que acontece fora me toca de duas formas: ou me afeta, ou me incomoda. Não tem como. A proposta não é nos transformarmos em pessoas insensíveis, jamais. Não conseguiremos. Esquecer o que me fizeram, perdoar e esquecer não é nada disso. Perdoar é aprender. Aprender que eu preciso compreender que aquilo é do outro e que ele está no caminho também, e que ele também se santificará um dia, porque santo é o pecador que não desiste. Eu preciso compreender e acolher o momento evolutivo do outro, entendendo que ele está no processo. Para isso, para que eu alcance o ponto de não precisar perdoar. Porque perdão é fruto de um julgamento. E eu preciso compreender que o outro está no processo evolutivo. Quem sou eu para perdoar? Eu preciso me conhecer, compreender o outro como caminhante também no mesmo caminho que eu estou e que me encontro. E que compreendendo não preciso perdoar, porque compreendo. Então, nós precisamos também viajarmos para dentro. A saída é para dentro, é para o autoencontro. E, friso aqui, observem, tudo é auto. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, autoimagem, autopercepção, autoestima, autossuperação e um monte de autocuidado. Então, tudo é auto. Por quê? Porque o nosso espírito é único. Por quê? Porque somos o único responsável pela transformação do nosso próprio espírito. Mas como eu também evoluo a partir daquilo que os outros fazem, o que eu faço também tem uma relação com a evolução do outro, e eu preciso compreender isso. Na medida em que eu faço terapia, na medida em que eu me torno uma pessoa melhor, os reais beneficiários para além de mim são os meus mais imediatos, os meus mais próximos, que me receberão uma pessoa melhor, que sofrerão menos convivendo comigo, cada vez menos. A gente muitas vezes promete, eu não vou fazer de novo isso com você. É um engodo isso, nós não temos ainda condições de prometer a essa ordem. O que nós podemos prometer, sim, que eu estou me trabalhando para que um dia, não sei quando, não sei em que reencarnação, eu não haja mais assim. Eu não fira mais como venho ferindo. Spinoza já dizia, eu tenho espinhos. É para esses espinhos que nós precisamos olhar e não para o aroma da nossa flor, da nossa rosa. E é nesse processo de transformação que nós amamos. Oportunidades evolutivas e experiências. A oportunidade evolutiva, a vida está rica, mas só será experiência transformadora e verdadeiramente evolutiva, se eu olhar para as circunstâncias, ver o que sinto com aquilo que eu passei, compreender, reconhecer para vir a aceitar. Quando as nossas questões complexas chegam à consciência, aí é que começa o trabalho. Aí é que começa o trabalho. Lembremos que Santo Agostinho fez Santa Mônica chorar horrores. E ele entrou numa crise existencial, por quê? Porque ele teve a consciência de que precisava fazer alguma coisa por ele mesmo. Paulo, depois de Saulo, depois da conversão, Paulo diz aos romanos, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero, esse sim eu faço.
Olha ali, ele tinha consciência, chegou na consciência dele, que bom. Ali começou um trabalho, porque ele disse no presente, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Ele falou no presente, naquele momento ele ainda estava fazendo o mal que não queria fazer, e que sabia pelas leis que não poderia estar fazendo, mas fazia. Porque a nossa transformação não é teórica, a nossa transformação é prática, é vivencial, é existencial. Acaba de fazer 60 minutos, Márcia, me oriente. Eu vejo que tem muitas coisas escritas aqui no chat privado, eu não tive condições de ler. Mas... Não, não te preocupa. Vamos fazer um encerramento dessa conversa e talvez uns 10 a 15 minutos para algumas discussões que nos vieram até logo. Pode ser? Claro, por favor. Então, esse é o propósito, né? Alguns outros termos. Quando Joana faz a apologia à desdeificação de Jesus, ela quer nos dizer que nós somos individuais, nós somos singulares. Nós ainda não estamos prontos para reproduzirmos aquilo que ele já vivenciava, já vivia, as suas atitudes, as suas escolhas, as suas palavras, a sua forma de ver o outro. Nós não alcançamos aquilo, mas nós estamos no caminho. E esse caminho, ele é cheio de oportunidades transformadoras, e nós precisamos fazer as pazes com a nossa realidade, fazer as pazes com o nosso passado, para que a gente possa verdadeiramente compreender o que nós passamos e compreender mais ainda aquilo que eu preciso trabalhar em mim, e não necessariamente no outro, ou pelo menos nunca no outro, né? Nós somos capazes de mudar o curso da nossa história, sim. A ciência espírita nos traz a informação de que não há determinismos, nós não estamos fadados a. E Joana de Ângeles nos mostra que existem dois métodos educativos, o amor e a dor. E Chico Xavier ratificava isso. Dois métodos educativos existem. Educativos do espírito, o amor ou a dor. Ou aprendemos pelo amor, ou inexoravelmente aprenderemos pela dor. A dor é estruturante. A dor, ela é estruturante e é o veículo que acessa o nosso aparato sensorial e que encontra no cérebro a conversão dessa dor em emoção. São 5, para alguns autores 7, mas vão ficar com 5 emoções primárias: medo, alegria, raiva, tristeza, nojo. Essas emoções primárias asseguram sobrevivência. A raiva me faz me preservar, muitas vezes, de mim mesmo, me defender. Não fosse a raiva, tirariam tudo que é meu, né? Eu jamais me indignaria com alguma coisa. E nós precisamos alimentar a nossa capacidade de nos indignarmos. Sem a alegria, não saberíamos o que é a tristeza. A tristeza é uma emoção que nos leva para dentro. Quando a gente está muito para fora, aí vem o quê? Vem a dor da angústia, que é a dor da alma. E alguém me diz: Robson, não sei o que acontece, está tudo bem na minha vida, mas eu estou numa angústia, e faz um movimento circular com a mão na altura do peito. Eu sinto uma angústia terrível, mas está tudo bem na minha vida. O que é isso? Muito para fora, distanciado da alma. É a alma chamando o indivíduo, a consciência, o olhar, a perspectiva para dentro de si mesmo, né? Nós temos uma relação com o outro, nós precisamos do outro, e precisamos ser gratos ao outro. Que alguém me disse: Robson, eu tenho um amigo irritante, eu não quero mais caminhar com ele, porque ele tem um olhar negativo, as praias estão sujas, a rua está suja, as pessoas são escuras, não prestam, nada vale, nada é belo, nada é bonito, e eu me cansei de tudo aquilo e disse: não vou mais caminhar com você. Eu pergunto a ela: você já jogou fora o telefone dele? Não. Eu digo: pronto, então volte, ligue para ele e diga que você quer caminhar com ele uma vez por semana por 1 hora. E se ele lhe perguntar por que, você diz: porque você é uma pessoa irritante. E você é o melhor irritante que eu conheço. E eu preciso que você me irrite. Porque só sendo irritado por um irritante é que eu vou conhecer em mim o que me afeta.
E vou começar a trabalhar em mim para que eu possa me tornar paciente, tolerante, antes me tornando compreensivo. É através do outro que eu cresço, é através do outro que eu me conheço, né? O sofrimento é diferente da dor. O sofrimento, como diz Joana, é opcional. Na medida em que eu nego a razão e a propriedade evolutiva da dor, eu sofro. Tem gente que sente dor e que sorri. Tem uma pessoa que já se curou do câncer, mas que é a alegria de todos os andares do hospital onde ela passou. Quando ela chega no térreo, as pessoas do último andar já sabem que ela chegou. E ela foi tratada do câncer nesse hospital, mas num estado de humor, de compreensão, de resignação criativa e construtiva, transformadora da própria saúde. Ela ria da perda dos cabelos. Ela riu quando os cabelos começaram a nascer de novo. Ela ria de absolutamente tudo, porque ela se permitiu entregar-se ao processo. Quando Chico Xavier disse, recebeu uma oferta de ter o seu olho curado, Chico disse, não, meu filho, por favor, deixa que ele se cure por ele mesmo. Porque se você me cura esse olho, eu não resgatarei aquilo que preciso resgatar e serei acometido de um mal maior. Deixa que o olho se cure por ele mesmo, se assim tiver que ser. Então, quando nós não reconhecemos a propriedade, a finalidade da dor, o para quê da dor, e ficamos nos lamentando no porquê aquela dor, né? Já que o meu ego diz que eu sou tão perfeito e não mereço aquela dor, nem aquele sofrimento, quando eu não aceito o para quê da dor, eu simplesmente sofro, né? Mas tudo isso sem novas neuroses. A gente precisa entender que se a gente sair daqui e mergulhar na vida, quisera que o que fluiu aqui possa ter alimentado ou agregado algumas coisas nas pessoas que nos ouvem e que agregando, ou tendo agregado, que a gente volte para o mundo que a gente vai encontrar do mesmo jeito que a gente deixou antes de chegar aqui. Eu costumo dizer que o mundo não faz terapia. As pessoas que convivem conosco não fazem terapia. E se fazem, os efeitos ainda são de um processo, né? Longo e duradouro. O que vai acontecer? Nós vamos sair daqui encontrando o mesmo mundo, as mesmas pessoas, das mesmas formas. Mas nós precisamos e podemos sair diferentes. Eu espero ter deixado aqui uma sementinha para que essa semente seja irrigada pelo nosso Senhor Jesus e que ela venha a frutificar e dar bons frutos. Fiquem com Deus. Que maravilha. Queria agradecer, Robson, e a todos que puderam estar aqui conosco na live e nas próximas vezes que podemos acessar esse material. Gostaria, porque existem realmente várias inquisições, discussões, ou pedido para discussões próximas, Robson, para que você um dia possa retornar e nos agraciar com esses materiais. E apenas queria pedir, por favor, fazer uma prece final, enquanto para encerrar essa discussão maravilhosa sobre a inteligência e o homem integral. Agradecida. Sou eu quem agradece, agradeço muito, estarei sempre por aqui, pronto para o trabalho de ajuda. Elevemos os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso. Apelemos à misericórdia de Jesus, que um dia disse que não perderia uma ovelha do seu rebanho. Nós ainda, Senhor Jesus, não somos dignos sequer de proferir o teu nome, mas estamos aqui perseverantes e fiéis na esperança da vossa promessa de não nos perdermos, de não nos abandonarmos. Dai-nos a vossa paz, a vossa bênção, dai-nos a vossa proteção, abre os nossos caminhos, protege-nos dos perigos dos dois planos. Fortalece-nos e encoraja-nos, Senhor Jesus, sempre presente em nossas vidas. Posto que sem ti sucumbiremos, dai-nos a vossa paz. Gratidão. Muito gratidão. Até logo e até a próxima semana.